O que a Copa do Mundo pode ensinar sobre transição de carreira? Esse é o tema do episódio 6 da temporada 3 de Shopcola. Shopcopa, Shopcola é um papo sem papas na língua para mulheres 30 a mais que cresceram, mudaram, mas sentem que a carreira não acompanhou quem elas se tornaram. É um podcast para as mulheres competentes, só que cansadas de sustentar uma carreira que não representa mais quem são. Algo sem muita formalidade, sem muita frescura, sem muito mimimi. É basicamente um papo aí de amiga para amiga, que poderia ser numa mesa de bar, numa lanchonete, num quiosque na praia. Uma amiga aí falando para outra, né, o que precisa ser dito na lata, na real. E aqui a gente vai fazer o mesmo no ambiente da internet. Então, já que esse pod é de amiga para amiga, aproveita e compartilha com aquela amiga, irmã, prima ou colega de trabalho que está precisando muito ouvir essa conversa. Ah, e é claro, pega a sua Coca-Cola geladinha, a vuvuzela e vem comigo para esse episódio especial aí da Copa do Mundo. Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira. Que a raça da torcida inteira tá junto com você, Brasil. E que a gente passe pelo Japão na segunda e siga rumo ao Hexa, né? Oremos, cantemos, né? Pra levar boas energias pra seleção. Mas já que a gente tá em clima de Copa, garganta não pode falhar antes do jogo de segunda não, hein? Mas já que a gente tá em clima de Copa, deixa eu te contar uma coisa, né? A maioria das pessoas olha pro jogador, né? Tipo, brilhando, fazendo gols. Nossa, o Messi fez 5 gols, artilheiro da Copa. Vini Júnior fez 5, né? Um foi anulado injustamente, né? Mas tudo bem, tá com 4 por enquanto. Aí você vê assim, nossa, o Vozinha, o goleiro de Cabo Verde, arrebentando nas defesas contra a Espanha. A gente vê muitas vezes, né, o jogador levantando a taça, né? Como a Argentina fez lindamente na última Copa, né? E liderada pelo Messi, pouca gente olha o que aconteceu antes, né? As derrotas, os cortes, né? As lesões, as vaias da torcida, né? As críticas de tudo que é lado, né? Enfim, não só da torcida, mas de dirigentes do futebol, da imprensa, né? De pessoas comuns, né? Os jogos ruins, né? Os anos de preparação. Eu não estou falando dias, semanas, meses, eu estou falando anos de preparação, né? E a transição de carreira, ela tem muito mais em comum com uma Copa do Mundo do que pode parecer. E o motivo é simples, né? Porque assim, quando a gente vê alguém chegando lá, a gente vê alguém ali no auge, normalmente a gente não vê o caminho inteiro, nem no futebol, nem na carreira. E talvez seja justamente isso, minha amiga, que esteja te atrapalhando. Você olha para quem já fez a transição, né? A pessoa tá ali, plena, com uma vaga bacana nessa nova carreira, performando bem, ganhando uma grana legal, muito mais feliz do que estava antes, né? Na carreira antiga. E você esquece que essa pessoa também teve medo, mas muito. Que essa pessoa também duvidou de si mesma, né? Que essa pessoa também pensou em desistir inúmeras vezes, né? Seguiu, mas pensou em desistir. Você se esquece de que essa pessoa também não fazia ideia de como as coisas iriam terminar, né? Afinal de contas, ela estava no ponto A, desenhou um ponto B para chegar, mas tinha todo um caminho, altos e baixos, picos e vales, acertos e erros para chegar lá. Então, ela não sabia se ia conseguir chegar ou não, né? Então, assim, hoje eu quero compartilhar algumas lições aí que o futebol pode ensinar sobre a transição de carreira, sabe? O esporte é muito rico nesse sentido, né? Ele pode trazer muitas lições aí para nossa vida. Não, né, não só o futebol, né, mas vários outros esportes. Mas a gente vai, né, época de Copa, paixão nacional, né, não tem como não falar de outro esporte, né. E e acaba não sendo sobre futebol, né, acaba sendo sobre você, sobre coragem, sobre identidade, sobre reconstrução, sabe? Talvez você não esteja, você esteja tentando atravessar essa fase, né, sem entender as regras do jogo, né. Isso torna tudo muito mais difícil. Imagina, por exemplo, ali o Vini Júnior, né, o Matheus Cunha, o Neymar, a turma toda
jogando futebol, né? O Alisson sem saber as regras. Imagina que o zagueiro não sabe que ele não pode colocar a mão na bola para impedir o gol do time adversário, que se leva pênalti. Imagina como seria a vida de um zagueiro botando a mão na bola e gerando vários pênaltis para o time adversário, né? Imagina o juiz não sabendo em que momentos ele tem que dar cartão amarelo, em que momentos ele tem que dar cartão vermelho, em que momentos ele precisa marcar pênalti, né? Imagina o atacante, assim, não sabendo que se ele tiver determinadas posições, ele vai estar impedido e o gol que ele fizer não vai valer. Então, assim, você tentar viver qualquer coisa, atravessar qualquer fase, né, sem conhecer as regras do jogo, cara, torna tudo muito mais difícil, né? Eu diria praticamente impossível. Né? Por isso, eu vou trazer aqui para você algumas lições, são 5 lições do futebol aí para a vida, tá? Então, a lição número 1. Antes de vestir a camisa da seleção, metaforicamente falando, você vai ter de passar pela peneira, né? Então, assim, antes de segurar a taça, né, de levantar a taça, você vai precisar passar por muitos desafios. Pensa num jogador de futebol. Do que você mais admira, por exemplo, na seleção brasileira ou até mesmo nas outras seleções também, porque temos grandes craques, né, em inúmeras seleções. Antes disso, ele não acordou um belo dia e vai direto para a seleção do país dele, né? Vamos pegar aqui o Brasil como exemplo, para a seleção brasileira. O Vini Júnior não acordou um belo dia e chegou na seleção brasileira, nem o Matheus Cunha, nem o Neymar, enfim, nem o Alisson, nem o Danilo, enfim. Antes disso, eles passaram por muitas peneiras, né? Eles receberam muito nãos, isso muito novos, né? Imagina você ali, sei lá, com 10, 15 anos, sei lá, tendo que tomar 10, 12, 15 anos, até menor, né? Tem que passar a receber vários nãos. Se eu estiver falando besteira, me desculpa, tá, gente? Eu não sei exatamente com que idade pode começar a fazer peneira para os clubes, mas, enfim, bem novinhos ali, recebendo nãos, né? Caramba, se sentem rejeitados, são comparados com outros jogadores que estão fazendo aquela mesma peneira, né? Enfim, são colocados à prova, né? E erram a beça, acertam e precisam melhorar, porque se eles não conseguirem melhorar quando eles forem fazer a próxima peneira, também não vão passar. Então, precisam amadurecer, entender que isso faz parte do processo, que esses fracassos temporários, eles são degraus que vão construir o sucesso e não simplesmente o fim da linha, né? Como a gente costuma pensar hoje, né? Com 30, 40, 50 anos, né? Muito cedo esses meninos, né? E meninas também, né? Falando do futebol feminino também, aprenderam esse processo, né? E na transição de carreira acontece exatamente a mesma coisa, sabe? Provavelmente você vai enviar centenas de currículos e não vai receber resposta, ou vai receber poucas respostas, né? Enfim, eu não vou dizer que o recrutador ou a recrutadora vai pegar o seu currículo, fazer uma bolinha e jogar no lixo, né? Porque hoje em dia os currículos são muito mais virtuais do que impressos, mas assim, você vai para a caixa vai para lixeira, né? De muitos recrutadores, né? Enfim, você vai fazer várias entrevistas e você não vai passar. Claro que você vai falar, Juliana, mas eu conheço uma amiga, uma prima, uma irmã, uma pessoa que, poxa, rapidinho conseguiu uma vaga na carreira nova dela, inclusive ganhando até mais do que antes, né? Tava conversando com uma mulher esses dias, né? Pelo LinkedIn. E a gente... Tô falando uma mulher, a gente não é pejorativo, não. Uma moça, né? Enfim. Pra não citar nomes aqui, né? Mas ela me contando que fez uma transição que acabou sendo uma promoção, né? Ela mudou de área e ainda foi para um cargo maior. Mas isso é exceção, gente. A gente não pode se basear na exceção para construir, para desenhar os nossos planos, né? Como dizem por aí, acho que é Priscilo que fala isso, né? A exceção é a regra do burro. A gente não pode se basear nas exceções, nem quem conseguiu uma vaga de uma nova carreira super rápido, né? Na primeira oportunidade, sei lá, na segunda, nem quem conseguiu uma oportunidade ali na milésima vez, porque também não costuma demorar tanto, né? Nem quem conseguiu ganhar um salário maior, muito maior,
depois de fazer uma transição, porque normalmente não é isso que acontece. Então, a gente tem que se planejar, né? Tem que tirar os outliers, né? As pessoas que se destacam para mais ou para menos dessa lista, né? Porque, na verdade, né, se no caso contrário, né, a gente vai fazer um plano com base em premissas que são super, pouquíssimo confiáveis, né? Então, assim, é que a gente falou, né? Você vai mandar currículo, não vai ser lido, não vai ter resposta, vai fazer entrevista um monte, não vai passar, né? Você pode, às vezes, entender que aquele caminho da transição é o caminho que você vai querer seguir, aquela nova carreira, e no meio do caminho você vai perceber que isso não faz sentido. Gente, vocês ouviram um barulho no fundo, é que aqui em casa eu tô gravando bem perto do banheiro. Danilo deu descarga. Esqueci de avisar pra ele que eu tava gravando. O chopp cola. Mas enfim, eu não vou parar a gravação. Tomara que vocês não tenham ouvido esse barulho aí, mas se ouviram, tá tudo certo. Segue o jogo, não pode parar o jogo no meio, né? Vambora. Enfim, às vezes você tá começando uma nova carreira, aí você testa algo, acha que é aquele o caminho, aí você descobre, não é bem isso, não é aquilo que te representa. Quer dizer, muita coisa diferente do que você gostaria pode acontecer. Não só pode, como vai, né? E sabe qual é o problema? A gente interpreta tudo isso como um fracasso definitivo, né? Quando, na verdade, muitas vezes é preparação, né? Sabe, minha amiga, o processo ele não tá necessariamente te atrasando, te prejudicando, te podando, sem nada disso, sabe? O processo ele está te preparando para você alcançar tudo aquilo que você pode, para você chegar onde você pode. Só que assim, eu sei que a nossa sociedade não treina a gente para isso, né? Eu sei que a gente é treinado para acertar sempre. Nossa, a gente está desde a época da escola, né? Quando a gente tira uma nota baixa, a gente não escuta dos professores, dos pais, né? Dos amiguinhos. Nossa, que bacana, né? Você tira uma nota ruim, isso vai mostrar que você não entendeu a matéria, você vai poder estudar mais, você vai poder corrigir isso depois e melhor na próxima prova, né? A gente não escuta quando você faz, né? Tem um erro no trabalho, normalmente do chefe, não, mas tudo bem, você está errando hoje, mas porque você tentou algo novo, você né, de um projeto diferente e faz parte, tá tudo certo. Ou então até mesmo, você, né, errou uma tarefa que você tá fazendo pela primeira vez e tá tudo bem, e você vai aprender nas próximas. A gente nunca escuta isso, né? Difícil, né? Normalmente a gente tem algum tipo de julgamento, algum tipo de feedback negativo, né? Então, se a gente normalmente associa erro a coisa ruim, até duvida da nossa competência, da nossa capacidade, quando isso acontece, né? A gente não pensa, o processo está me preparando, né? A gente pensa, nossa, eu sou burra, odeio essa palavra, gente, pra mim é pior que palavrão. Mas enfim, a gente pensa isso, eu sou incapaz, eu sou incompetente, quando na verdade, né, é o processo de preparação, né? A gente não precisa chegar pronta, né? O que a gente precisa é continuar se construindo. Agora, a lição 2, minha amiga. Antes de entrar em campo, aceite que você vai perder alguns jogos. Sabe? Sabe? Pensa muito, tem uma música que me lembra muito isso, né? Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Então, assim, mas a gente já tem muitos dias de luta, né? Muitas perdas antes de ter os dias de glória, né? E eu sei que você queria ouvir, nossa, vai dar tudo certo, sabe? Vai ser tudo lindo, nuvens, flores, né? Que você vai descobrir sua carreira nova em 15 dias, né? Que tudo vai fluir naturalmente, né? Aí já tô pensando em música de novo, gente. Eu tenho que me podar. Porque se eu ficar cantando aqui o podcast inteiro, ninguém volta no próximo, né? Mas quando eu escuto isso naturalmente, gente, fala a verdade que não vem aquela música na cabeça de vocês. Se você é 40 a mais, você pensa, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Gente, aqui é de pagode a Maria Bethânia, a Caetano, a Gil. É de funk a Frank Sinatra. Aqui não falta música, né? Mas enfim, eu vou me conter, porque a gente faz o roteiro para seguir o roteiro e pergunta se eu faço isso, né? Toda hora me vem uma música na cabeça, me vem uma coisa nova, enfim. Mas tudo bem. Vou tentar ficar comportada daqui para frente, né? Então, quando a gente vai mudar, né?
a gente tá mudando a carreira, a gente acha que vai ser tudo lindo, que você queria talvez que eu te dissesse isso, mas não é assim que funciona. Não é assim no futebol, não é assim na vida como um todo, e obviamente não vai ser assim também na transição de carreira, né? Antes de entrar aí em campo, um atleta experiente sabe que vai perder alguns jogos. Você repara? Ele pode ser um atleta excelente, pode ter já vários títulos, ele pode ter vários prêmios, ter prêmio de melhor do mundo. Só que ele sabe que vai perder alguns jogos, sabe? Em todas as etapas da carreira dele. Quiçá, né? Muitas vezes, né? No começo. Então, assim, o atleta sabe que vai errar passes, ele sabe que vai desperdiçar oportunidades, né? Enfim, às vezes ele não desperdiça, mas o juiz vai lá e desperdiça a oportunidade dele, como o juiz fez com o Vini Júnior no jogo contra... Putz, acho que foi contra o Haiti, né? Que era pra gente estar com 5 gols e não 4. Era pra estar empatado com o Messi na artilharia da Copa do Mundo. Mas tudo bem, né? Eu vou tentar digerir isso, porque eu não digeri ainda, já tô falando isso toda hora. Não vou falar mais isso nesse podcast, eu prometo. Mas, sabe, ele sabe que vai ouvir críticas. Então, tudo isso a gente já sabe que vai acontecer, que vai ter dias muito ruins. E nada disso faz ele abandonar o esporte, né? Então, por que você está esperando uma transição sem erros? Se os melhores atletas do mundo erram, se as melhores atrizes do mundo erram, se os melhores profissionais das suas áreas erraram, por que você acha que você não vai ter erros nessa transição? Por que você acha que você vai ter uma transição sem dúvidas, né? Sem tropeços, né? Sem alguns jogos perdidos, como a gente falou, né? Porque o problema não é perder os jogos, né? O problema é você acreditar que perder alguns jogos significa que você não deveria estar em campo, que você vai perder o campeonato todo, que você vai perder todos os outros campeonatos, sabe? E são coisas completamente diferentes. E eu fico pensando aqui, a gente que é de administração, minha segunda graduação é administração, galera de engenharia, enfim, a gente estuda, não sei quem faz MBA em negócios, em gestão também, a gente acaba, em qualidade, né? A gente acaba ouvindo muito de PDCA, que é um ciclo PDCA, que na prática significa você planejar, colocar em prática, avaliar os resultados, melhorar o que precisa ser melhorado e implementar de novo já com as melhorias, né? Quando a gente pensa numa produção fabril, sei lá, na Coca-Cola, na sua fábrica, né? As pessoas que trabalham com isso já estão esperando todas essas etapas, né? Só que quando é com a gente, com a nossa transição de carreira, o erro, ele não parece, ele vira um bicho de 7 cabeças, sabe? A gente consegue rodar PDCA, entre aspas, né? Na fábrica em que a gente trabalha, no escritório, né? Enfim, no hospital, não sei. Mas na nossa vida, na nossa transição de carreira, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Na agência de comunicação que a gente trabalha, na redação de jornal. Por quê, sabe, gente? Então a gente precisa ali ajustar a nossa mentalidade para isso, né? E eu sempre falo aqui de um livro que eu li há muitos anos, enfim. Se eu não me engano, foi 2018, tá? Chama Mindset, a nova psicologia do sucesso, que é com a Carol Dweck. É uma psicóloga de Stanford que fez justamente isso, né? Um livro que mostra sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E, basicamente, essas mentalidades têm muitas diferenças, mas uma das mais expressivas é que a pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela enxerga o erro, o obstáculo, o percalço como oportunidade de aprendizado. Enquanto a pessoa que tem mentalidade fixa, ela encara o erro, o obstáculo e tudo mais como uma afronta à sua competência, como uma evidência de que não é competente o suficiente. Então, assim, a gente pode ter mentalidade fixa numa área da vida, em relacionamento, e na carreira ter de crescimento, e vice-versa, enfim. Mas o que eu vejo é ter, na maioria, mentalidade fixa em uma área específica, é mentalidade de crescimento. Mas o que eu quero te dizer é isso, assim, se você não adotar uma mentalidade de crescimento, você não vai conseguir passar por todas as etapas que você precisa para a sua transição de carreira. Então já começa a tomar consciência de como que está a sua mentalidade e já pensar em como que você vai fazer esses ajustes de mentalidade para que você consiga estar drivada aí para o sucesso, tá? Sua mente, ela pode ser sua melhor amiga, sua pior aliada,
né? Isso não é papo de para-choque de caminhão, não é frase motivacional, isso é ciência, gente. Se você estudar os poderes da mente, né? Eu tenho feito os cursos aí da Elaine Ourives, que é uma grande especialista nessa área de reprogramação mental, de cocriação da realidade, né? Se eu pegar os livros do Napoleão Hill, do T. Harv Eker, né? Mostram o quanto que a nossa mente ajuda, gera os nossos sentimentos, que gera nossas ações, que gera nossos resultados. Então, tudo começa aqui na nossa mente. Então, eu tô falando isso para você já ficar atenta a isso desde o início, né? Ok? Não estava no roteiro? Não, mas mais uma vez a Juliana está atropelando o roteiro, né? Enfim, pra que eu faço o roteiro, né? E aí, é pegadinha isso, tá, gente? Se a gente faz o roteiro para dar um norte pra gente saber onde a gente quer chegar, minimamente onde a gente está, onde a gente quer chegar, só que ao longo do caminho existem mudanças, né? É exatamente essa lógica do teu planejamento de carreira. Você precisa de você está no ponto A, você quer chegar no ponto B, que é essa nova carreira. Só que você faz um plano para isso. Ao longo do caminho, vai acontecer uma série de mudanças. E você vai precisar se adaptar. Então, use essa metáfora do roteiro para a vida. Você vai fazer o roteiro e vai adaptar o roteiro para que você consiga chegar onde você quer chegar. Tá bom? Viu? Aqui nada se perde. Aqui tudo é uma lição para você, viu, minha amiga? Mas vamos lá agora, falando em lição, né? Para a lição 3, né? Quem entra em campo pensando na taça, tropeça no próximo passe. Olha, essa daí é para as ansiosas de plantão, hein? Porque talvez seja uma das lições mais importantes. Nenhum jogador ele entra em campo pensando na final quando ele está na fase de grupos, né? Então, seleção brasileira, o que ela precisava fazer primeiro? Cara, ganhar de Marrocos, depois ganhar do Haiti, depois ganhar da Escócia, né? Garantir que iria para a fase para a nova fase que tem nessa Copa, né? 18 avos. Que tem, não é oitavas de final, né? Porque tem mais times nesse ano. Então, ela precisa se classificar para a próxima etapa. Entendeu? De preferência em primeiro lugar, né? Depois, classificou em primeiro lugar, glória a Deus, né? Alvini Júnior é o Matheus Cunha, e é todo o time, né? Ancelotti, enfim. Mas, agora sim a gente vai pensar no jogo contra o Japão. Entendeu? Não adianta a gente pensar na final. A gente tem que. É jogo a jogo, né? Claro que a gente quer chegar na final. Mas naquele jogo, quando o Brasil estiver em campo contra o Japão, ele tem que pensar naquele jogo. Entendeu? Tem que pensar no jogo de hoje, no próximo passe ali dentro daquele jogo, na jogada, sabe? Naquele desafio. Ele não pode ficar pensando no que vem pela frente, né? É assim que se ganha uma Copa, né? Um jogo de cada vez. Só que quando a gente fala de transição de carreira, a gente faz exatamente o contrário. A gente começa, ele está planejando a transição, a gente já quer saber, sabe como é que a gente vai estar daqui a 10 anos, assim, sabe? Quanto dinheiro a gente vai ganhar. A gente quer, né? Já quer saber se vai dar certo, se a gente vai se arrepender. A gente está escolhendo a profissão perfeita, né? A nova carreira perfeita, sabe? E a gente fica tão preocupado com a taça, né? Com o resultado final, que a gente esquece de jogar o jogo. Entende, minha amiga? Não estou falando, mais uma vez, que não é importante ter planos, né? Que não é importante pensar no futuro. Claro que é importante pensar no futuro. Inclusive, quando eu faço o processo de coaching com as minhas coaches, eu penso muito assim, eu trabalho muito com elas, né? Onde estamos hoje, onde queremos chegar daqui a 5 anos, né? E pra gente chegar daqui a 5 anos, onde vocês querem, o que a gente pode fazer nos próximos 3 meses para ser um degrau para que você chegue no topo da escada que é daqui a 5 anos, né? E a gente planeja isso, né? E aí depois a coach fica com autonomia para planejar os próximos 3 meses, né? Enfim, próximo ano. E assim, ano a ano, se aproximar desse objetivo de 5 anos, né? Só que a gente precisa, né? Então, planejar é super importante. Só que a gente não pode ficar. Planejou 5 anos, não pode ficar olhando toda hora para daqui a 5 anos. Tem que ficar olhando aqui, para o que está acontecendo agora, para o nosso próximo passinho, para que esse próximo passinho se junte a outro, para que a gente consiga, né, a nossa metinha de curto prazo, 3 meses. Então é assim que a gente tem que fazer numa transição. A gente não pode ficar tão preocupado com a taça que a gente esquece de jogar o jogo. Às vezes porque a gente fica com medo, porque aquilo que a gente quer parece grande demais, longe demais, difícil demais. Então, cara, é step by step. Ai, gente, eu não vou cantar New Kids on the Block, cara, juro.
Porque, cara, step by step, o Baby, a gente acaba lembrando deles, não tem como, né? Mas eu não vou cantar, tá bom? Prometi que não canto mais, não vou cantar. E aí, minha amiga, talvez você não precise resolver toda a sua vida hoje, sabe? Talvez você só precise dar o próximo passo compatível com esse futuro que você quer construir, sabe? Clareza total, ela não aparece no início do caminho, né? A gente vai fazendo o possível para deixá-lo mais claro, né? Mais uma vez, no processo de coaching a gente faz isso. A primeira sessão do processo, ela busca dar clareza de onde queremos chegar e tal. Só que ainda assim é uma clareza parcial, porque a gente sabe que a vida é dinâmica, né? A clareza completa, entre aspas, né? Nunca existe, mas a clareza vai ficando cada vez mais completa, cada vez mais clara, desculpem a redundância, que nem fica tão bonito de falar, mas a clareza vai ficando cada vez mais clara, né? Ao longo do caminho, ao longo da caminhada, né? Então, é isso, né? A gente sabe, eu tava lembrando aqui, né? Eu tô falando aqui do processo de coaching, mas eu tive uma coach, vou dar um exemplo dela, que ela começou o processo querendo fazer uma transição da área da saúde para a área de tecnologia, né? E ela queria trabalhar na iniciativa privada, né? Com tecnologia na iniciativa privada. Só que ao longo do processo de coaching, então a gente traçou, então assim, a meta dela era descobrir em qual área da tecnologia ela queria trabalhar, ela ia trabalhar na iniciativa privada, porque ela gostava de muitas áreas na tecnologia. Data, cyber security, enfim, e uma série de outras, né? E aí, ao longo do caminho, a gente fazendo o processo de coaching, as provocações, ela entendeu que, cara, para ela, para o perfil dela, que é um perfil mais generalista, né? Faria muito mais sentido, também com base na trajetória dela, profissional na área da saúde, faria muito mais sentido ela estudar para concurso público na área de tecnologia, porque isso era mais compatível com a trajetória dela e com esse perfil que ela tem mais generalista, já que a iniciativa privada, segundo ela, pede profissionais mais especialistas. Então, repara, e ao longo do caminho, ela achava que ela tinha clareza de que ela queria iniciativa privada, só precisava descobrir qual área. E ao longo do caminho, a gente descobriu a clareza, na verdade, né, o que tornou a clareza verdadeira dela foi do tipo, caramba, não é iniciativa privada, é área pública. E tá tudo certo, entendeu? Isso tudo para dizer que se ela não tivesse feito um primeiro planejamento, né? Pensado no primeiro passo, no primeiro ponto onde ela quer chegar e não tivesse se colocar planejado para isso, se colocado em movimento, ela não teria entendido que precisaria ajustar aquele objetivo final e, com base nisso, ajustar o caminho para ela chegar, de fato, no melhor lugar para ela. Então, assim, você nunca vai ter certeza de tudo antes de começar, entendeu, minha amiga? Então, fica de olho nisso. Lição 4. O craque, né, não chega ao topo sozinho. E nem você vai chegar, minha amiga. Digo logo, por melhor que você seja. Por mais que você tenha resultados na sua carreira atual, você não vai chegar na sua nova carreira onde você quer, no topo dessa nova carreira, sozinha, tá? Sabe? Existe uma fantasia muito perigosa, sabe? A de que as pessoas de sucesso fizeram tudo sozinhas porque elas são geniais, elas são incríveis, elas são acima da média em todos os aspectos, sabe? Mas isso não é verdade. Você pode pegar os melhores atletas. Vai, pega aí seu principal jogador da seleção brasileira, agora da Copa de 2026. Cara, você pode falar, não sei quem você vai falar, mas eu tenho certeza que eles têm algumas coisas em comum. Independente de quem você falar. Esse atleta que você falou que é o seu preferido da seleção brasileira hoje, ele tem técnico, né? Não só na seleção, mas no clube onde ele joga. Ele tem preparador físico. Ele tem equipe médica, né? Deveria ter psicóloga e coach criacional também, tá bom? Né? Enfim. De qualquer forma, né? Tem gente boa orientando, né? Tem gente boa apoiando. Tem gente boa enxergando os pontos cegos daquele jogador, ou seja, coisas que ele precisa melhorar e que ele nem sabe que precisa melhorar, que só um olhar de fora consegue ajudar. Tem gente boa ali corrigindo esses pontos cegos identificados, né? Tem gente enxergando aquilo que aquele atleta não conseguiu enxergar, como eu falei, ou que já conseguiu enxergar e não consegue mudar. Então, se os maiores atletas do mundo, né, o jogador de futebol da seleção brasileira que você mais admira, né, que esse jogador do teu clube que você mais admira, ele não chegou lá sozinho, por que você insiste em atravessar
a sua transição de carreira completamente sozinha. Por que, minha amiga, que pedir ajuda pra você virou motivo de vergonha, sabe? Mulher Maravilha só existe no filme, nas histórias em quadrinhos, sabe? Na vida real não existe. Tira essa fantasia da tua cabeça, sabe? Então, terapia, coaching, mentoria, livros, cursos, conversas profundas com outras mulheres que estão na mesma etapa, na mesma jornada que você, enfim. Tudo isso pode encurtar sofrimentos que são completamente desnecessários, sabe? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, tá? De verdade, sabe? Vou repetir isso mais uma vez. Para com esta merda de querer bancar a Mulher Maravilha. Como eu já falei, a Mulher Maravilha só existe nos filmes e nos quadrinhos, tá? Aliás, desculpa a deselegância aí do meu francês, cara. Nossa, aliás, eu não posso falar palavrão nesse Chopicola, porque eu não vou falar mais da deselegância do meu francês. Porque eu não quero falar de francês nem de França durante essa Copa, tá? Então, tá proibido usar essa expressão aqui até o final da Copa. Mas vambora. Lição 5, minha amiga. O jogo mais importante não é contra o adversário, né? E talvez você fique assim, o quê, Juliana? Como assim? Né? O maior adversário do Brasil não pode vir a ser a Argentina futuramente, ou a França, ou alguma outra grande seleção. Claro que vão ser desafios enormes, mas mas não é o maior desafio. Certamente não. A maioria das pessoas, né, acredita que o grande desafio está lá fora, né? Enfim, quando a gente está falando de futebol, no adversário, nas condições do campo, enquanto o clube tem de grana para investir, né? Não que isso tudo não impacte, claro que impacta, mas os desafios maiores, eles não estão lá fora, tá? E quando você fala em carreira, né, você pensa assim, o desafio maior está no mercado, está na economia, está na minha idade, já passei dos 30, já passei dos 40, já passei dos 50, né? Você pensa na concorrência, né? Tem muita concorrência, a relação de candidato vaga está altíssima. Se você quiser uma nova vaga na CLT, se você quiser empreender, nossa, tem 1000 concorrentes no mercado, na área, no segmento, no nicho em que eu quero atuar. Enfim, você pensa que o seu maior desafio está no seu chefe ou no seu cliente, né? Se você for CLT ou se você for empreendedora. Mas muitas vezes o jogo mais difícil, ele está acontecendo e ele acontece dentro da gente, sabe, minha amiga? É o medo da gente decepcionar, de se decepcionar e de decepcionar os outros, né? As pessoas que a gente ama. É o medo de perder status que a gente construiu aí na nossa carreira ao longo, com tanto empenho, né? Com tanta dedicação, com anos, né? De afinco e boas entregas, né? É medo de ganhar menos, né? Enfim, de ter que baixar o padrão de vida, né? E ser julgada também por isso, né? É o medo de recomeçar, né? Porque a gente acha que a vida é linear, né? Que é só uma crescente, a gente não entende que a gente às vezes precisa recomeçar e que a nossa grande conquista vai ser exatamente esse recomeço, né? Às vezes uma conquista profissional não é uma promoção, mas sim um recomeço, uma transição. Enfim, vai ficar, é o medo da gente descobrir quem a gente realmente é, né? Porque isso vai impactar na nossa nova carreira, né? Entender que essa carreira atual não serve mais e que a gente vai ter que buscar uma nova carreira ou ser infeliz para sempre até a aposentadoria, né? Então, isso tudo, descobrir tudo isso no nosso momento profissional, né? Exige responsabilidade, né? Depois que a gente vê, que a gente enxerga algo, a gente não consegue simplesmente desver, né? Depois que você entende, né, que a carreira atual não te representa mais, é o que eu falei. Não adianta continuar fingindo, né? Isso vai se tornar a tua vida cada vez mais difícil, né? E é justamente aí que a gente precisa começar uma reconstrução, né? E vou falar uma coisa pra você, Gil. Pra você, viu, minha amiga? A reconstrução não começa quando você muda de profissão. Quando você troca de de empresa. Nem quando você faz uma pós-graduação, sei lá, um mestrado, um doutorado. A reconstrução, ela começa quando você para de abandonar quem você se tornou. Talvez aí a sua transição de carreira, ela não seja sobre encontrar
uma nova profissão, embora encontrar uma nova profissão faça parte, né? Talvez ela seja sobre você parar de sustentar uma identidade que não cabe mais em você. Sabe? Porque nenhuma taça compensa você passar a vida inteira jogando com a camisa errada. Sabe? Imagina só, você quer ganhar a Copa com a camisa do Brasil ou com a camisa da Argentina ou com a camisa da França, né? Se você é uma boa brasileira como eu, você vai querer ganhar com a camisa do Brasil. Da mesma forma, no mundo corporativo, ou né? Você vai querer, por exemplo, ser reconhecida, ser promovida, ser premiada, ser destaque na sua empresa, numa carreira que não faz mais sentido para você, ou numa nova carreira que faça, né, para a mulher que você se tornou. Se você é empreendedora, você vai querer ser uma empreendedora referência numa área que não tem nada a ver com você, com seus valores, com a sua essência? Ou você vai querer ser destaque em algo que você ame, que esteja ligado à sua missão de vida, né, ao seu propósito? Sabe? Talvez a maior vitória, né, realmente não seja conquistar uma nova carreira, sabe? Talvez seja finalmente você começar a construir uma carreira que represente quem você é hoje. Não sei se você reparou o que eu disse, mas talvez a sua principal vitória não seja a taça, mas seja você se colocar em campo, né? Talvez a sua maior vitória não seja quando você estiver lá naquela vaga bacana, na nova carreira que você decidiu trilhar, mas talvez a sua grande vitória seja a coragem de você começar uma transição de carreira, hoje, do jeito que você pode, com o que você tem, no ritmo que é compatível com o teu contexto de vida, né? Enfim, sou totalmente contra loucuras, né? Contra queimar a ponte, largar tudo e começar uma nova carreira. Sou totalmente contra se isso não estiver compatível com o seu momento de vida. Talvez você tenha 30 anos, você tenha, você tenha dinheiro guardado porque você morou com seus pais muito tempo, você tenha uma tremenda reserva financeira e você pode, a partir disso, sair do seu trabalho hoje para se mergulhar na sua nova carreira, né? Enfim. Se dedicar full time a isso para conseguir os resultados mais rápido. Mas talvez você tenha 30 anos e você não tenha um dinheiro guardado e você não possa fazer isso, porque talvez a tua família não possa segurar a tua onda enquanto você está fazendo a transição, né? Talvez você tenha filhos ou não tenha filhos e você tem que colocar isso na balança. Talvez você seja casada, talvez você não seja, e também tem que colocar isso na balança, né? Talvez para você emocionalmente fazer algo muito brusco pode ser péssimo, pode minar tua autoconfiança, enfim. Pode ser um grande desafio para você, algo que vai te prejudicar, uma grande âncora, né? Te puxar para baixo. Talvez para outra mulher, não. Fazer a transição de carreira vai dar o estímulo, o desafio, a adrenalina necessária para ela conseguir o que ela quer. Então, assim, não existe receita de bolo, não existe o melhor caminho para todo mundo. Existe o melhor caminho para você, para o seu momento, para o seu estilo de vida, para o seu contexto, né, compatível aí com tudo, com esses aspectos que a gente trouxe, tantos outros, né, com a tua experiência passada. Então, assim, leva tudo isso em conta para você formatar a sua transição de carreira para que ela seja o que é mais adequado a você, tá bom? Autoconhecimento é fundamental. A forma que a tua amiga, que a tua melhor amiga, que a tua irmã, que a tua prima fez a transição de carreira dela, não é a forma que você vai fazer essa transição de carreira, tá? Enfim, você vai fazer essa transição de carreira da maneira que for mais adequada a você. Você tem que se sentir minimamente confortável no desconforto, né? Se é que você me entende, minha amiga. E, mais uma vez, cara, coloca a sua cabeça mais no processo, né? No jogo do que na taça, tá? Vou repetir. Cara, talvez a sua maior vitória não seja conquistar uma nova carreira. Quando você já estiver lá naquela nova vaga, naquela nova oportunidade, talvez a sua maior vitória seja construir uma carreira nova que represente quem você é hoje. Nave Xuxa aqui se despedindo da Terra. Um beijo enorme e até o próximo Chopp Copa. Quer dizer, Chopp Cola. Beijo.